Se você é daqueles craques que jogam de terno, tem que fazer parte de um time que te trata como camisa 10. Não deixe essa escolha pra sorte. Venha pra casa mais VIP da Europa, onde um time de craques prepara tudo pra você ter a emoção do gol multiplicada por 10 vezes. Vem jogar com a 10. Acesse www.10betbrasil.com. Encontre os melhores eventos esportivos e milhares de jogos de cassino com atendimento VIP. Olá, a gente está começando mais um Joga com a 10. E hoje temos um convidado surpresa e tá aqui comigo para apresentar o Carlos. Não é não, Carlos? É isso aí. Hoje vai ser um dia histórico, né? Conversando com um cara que fez história no futebol, né? Não dá mais dica. Não dá spoiler. A resenha vai ser muito boa, mas antes eu quero apresentar a 10bet. Você já conhece? É a casa de aposta mais VIP da Europa e chegou esse ano no Brasil. Para você que não conhece, acesse o site 10betbrasil.com. Acabou o Campeonato Brasileiro, mas tem muito campeonato rolando ainda e muito esporte para você apostar também, tá? Tem basquete da NBA, tem hóquei, tem muita coisa, gente. E agora eu vou falar de bônus, que a gente ama um bônus, ama distribuir bônus. Para ganhar, como que faz? Vai lá no site. Tá com preguiça? Acessa aí o QR Code que tá aparecendo na tela. Aí, entrou lá, se inscreveu, se cadastrou, bota o cupom Joga com a 10, 10 por extenso, não esquece. Você já vai ganhar automaticamente 100% de bônus lá até R$500. Lembrando que é só para aposta esportiva, tá bom? E agora, chegou o grande momento da gente anunciar o nosso convidado maravilhoso, que eu vou ter que ler aqui, gente, assim, porque é tanta coisa da vida dele. Esse cara fez tanta coisa, jogou em tanto lugar, que eu vou ler aqui rapidinho. Olha só. Ele é genial, tá? Genial. De estilo elegante no drible e com o dom de ser um maestro no meio-campo. O talento dele vem de família. O seu pai, Djalma Dias, foi um dos zagueiros mais admirados no futebol brasileiro. No campo, ele também conquistou muitas vitórias e mostrou por que o futebol é considerado arte. Jogou ao lado de vários craques dos anos 90 e 2000 no Flamengo, Guarani, Palmeiras e Seleção Brasileira. No exterior, foi ídolo e campeão na Espanha e passou um ano no Japão. Seja bem-vindo, maestro. Quer falar junto comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Djalminha! Seja bem-vindo aí. Que isso, cara. Depois dessa apresentação aí, vou até ter que caprichar, né? Vou ter que contar mais história, né? Não, mas maior prazer estar participando. Carol aí, o convite da Carol. E com você, Carlos. Então vamos atacar, né? A gente veio aqui para falar, vamos embora, vamos falar. Não, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito por ter vindo. Eu sei que a gente é super amigo, mas eu tô muito feliz de você estar aqui, ter aceito o convite. É muito importante, a sua presença aqui, um nome de peso. E, bom, vamos começar já assim, pelo início, porque é muita coisa. Sua infância. Eu quero saber como que você decidiu ser jogador de futebol. Teve influência do seu pai, provavelmente. Mas como que surgiu, a ideia mesmo, a vontade de você chegar e falar, quero ser jogador? Não, pior que não, Carol. Pior que não teve influência do meu pai, não. Assim, foi... Desde pequeno sempre fui apaixonado por futebol. Minha paixão sempre jogar bola. Mas nunca... Assim, eram outros tempos, né? Uma criança naquele tempo não tinha tanta informação do mundo de hoje para querer jogar no Barcelona ou no Real Madrid ou querer ser algum... Não, assim, eu gostava de jogar bola, para jogar ali bola... mas não com intenção ainda de ser jogador profissional. O meu pai tinha sido jogador e, assim, me deixava muito à vontade. Então, eu tava jogando pelada na rua, aí me viram jogando lá, me chamaram para jogar num clube, que era o São Cristóvão. Aí eu fui lá jogar no São Cristóvão, aí no primeiro treino eu já passei, já me inscreveram, e aí eu tive que avisar pro meu pai, né? Falei, fui ali no São Cristóvão, treinei, passei... E tem que assinar aqui, que eles querem me inscrever, federar. E aí meu pai ficou sabendo e aí me apoiava. Aí ele ia sempre nos jogos, né? Nos jogos ele ia sempre ver. E aí ele
me apoiava, assim, porque eu gostava, não porque ele falou, vai jogar futebol. Sim. E aí foi assim, num sentido bem natural. Não tinha aquele negócio de... Não foi forçado. Não, e quero ser profissional. Foi acontecendo e aí quando chega numa idade de 14 anos, aí eu fui pro campo, pro futebol de campo do Flamengo, eu jogava futsal, e aí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, né? Mas... O São Cristóvão foi futsal. Foi São Cristóvão futsal. Joguei 4 anos de futsal, 2 anos no São Cristóvão. Aí fui pro Grajaú Country, joguei 1 ano, e joguei 1 ano na Bradesco. Aí depois da Bradesco eu fui pro Flamengo no campo. Mas assim, eu tinha uma cobrança em casa muito rígida, muito dura com relação ao estudo. Então, tipo assim, meu pai falava, se não for bem na escola, acaba o futebol na hora. Isso é muito legal. E isso foi muito marcante na minha vida. Então, assim, eu sempre tinha que ir bem na escola e eu não deixava nunca ir mal na escola porque eu adorava futebol. Eu tinha esse medo dele me cortar o futebol. Então, assim... mas eu já sabia o que eu queria. Se não desse certo, eu achei que foi super... eu nunca reclamei disso também. Eu achei que era correto, assim, a maneira do meu pai agir, né? De o estudo em primeiro lugar. Porque podia não dar certo, né? Como é que quantos e quantos tentam jogar futebol e não dá certo? Mas isso é raro, né? Isso é raro, porque tem muito jogador que larga a escola pra ir ficar no futebol. Sim. Isso é coisa rara, exatamente. Assim, dos meninos ali que eu jogava na época no Flamengo, a maioria assim, porque é difícil mesmo. Você conciliar o estudo com... O futebol é muito treinamento, muito desgastante. Às vezes treina de manhã e de tarde. Aí como é que tu vai pra escola de noite, não consegue render? Então, assim, é difícil. Mas, assim, essa opção é complicada. Você faz muito cedo e aí depois você não consegue. Como é que faz pra recuperar tudo isso? Depois é complicado. Claro. E aí depois começou a jogar no Flamengo. Aí, quais conselhos que ele te dava? Ele chegou, tipo, te aconselhar de alguma coisa? Que era esporro pra caramba, era muita dura, assim, meu pai, assim, eu acho que, não sei se ele percebia já, assim, que eu tinha um bom potencial, e por isso ele me cobrava muito, então, assim, me cobrava muito, era, no São Cristóvão, pra dar um exemplo, assim, às vezes era jogo 5-0, eu fazia os 5 gols, era 5-0, 5 gols meus, aí terminava o jogo, era ali de manhã, e a gente ia almoçar, sentava pra almoçar, todo feliz, aí ele... Pô, mas você perdeu 2 gols. Aí eu falei, pô, pai, mas foi 5-0, eu fiz 5. Não, mas aqueles 2 não podia ter perdido, porque você tava sozinho, papapá. Aí, às vezes, minha mãe, pô, você cobra muito. Até minha mãe falava... Mas, assim, na época, lógico que eu não gostava, né? Tô falando aqui agora que foi bom pra mim. Mas na época... Pô, fiz 5 gols, tá cobrando, pá, mas, assim... Hoje eu entendo perfeitamente essa cobrança, porque assim, eu sou assim muito na minha vida, né? Tá jogando futevôlei. O cara não sabe jogar, tu não pode cobrar tanto do cara, mas se o cara tem potencial, tu vai cobrar do cara. Então é isso que hoje eu entendo. Pro bem dele, né? Exatamente. No caso, pro teu aí bem. tento passar isso pros meus filhos, né? Que eles também reclamam que eu cobro pra caramba. Sim. E ele chegou a te dar algum conselho em relação à mulher? Porque a gente sabe que jogador de futebol tem muita mulher atrás. Sim. E na maioria das vezes, a mulher interesseira. Vamos jogar claro, né? Sim. Ele chegou a ter alguma conversa desse tipo contigo? Não. Ou deixou pra você, tipo... Nunca tivemos esse papo, não. Porque assim, você tem uma cabeça boa pra isso. E na nossa... Assim, na minha época... Não ri, não. Não, na minha época que eu tô falando... não era tanto igual hoje, não. Hoje o jogador de futebol, assim, ele tem um status na sociedade maior do que na nossa época. Lógico, esse papo assim, das mulheres sempre teve, sempre vai ter. Sempre foi cobiçado, jogador Mas de futebol mas é diferente, assim, o status, né? Assim, jogador de futebol um tempo atrás não era... uma celebridade como é hoje, né? Mas se você fala que um cara joga no Flamengo hoje, já pensam, o cara é milionário. Esse tipo celebridade mesmo. Acho que também pelas rede social, acho que também por tudo isso. Mas assim... É mais visível, né? Mas nunca tive essa resenha, não, meu pai. Isso aí também é cada um seu cada um, né? Tem que se virar. Sim, E tu chegou a jogar bola, tipo, com... Sei lá, com os amigos do teu pai? Tipo, com algum ídolo teu que teu pai jogava? Graças a Deus eu tive esse prazer, essa dádiva, né? Pra mim foi uma dádiva, conviver com os caras assim...
Eu, apaixonado por futebol e conviver com os caras que jogaram, assim, pra mim, né, o melhor futebol que o nosso país já teve, foi pra mim aqueles caras da antiga, aquela geração. Que não teve igual. Aí eu, moleque ali jogando, treinando com Pelé, com Rivelino, com Jairzinho, Boa, que isso. Assim, pra mim foi uma experiência única, mas eu guardei direitinho. Todos os momentos estão todos guardados aqui na cabeça. Sim. Legal. E aí, cara, qual a tua pergunta? Então, é sobre o início da carreira, né? A gente vai entrar nesse tema agora de início da carreira. E antes da gente entrar, eu queria te perguntar sobre se você, apesar que você começou, quantos anos você começou no São Cristóvão? No São Cristóvão com 10 anos. Então você chegou a pensar em outra coisa que você faria na carreira? Na vida? Na vida, tu não é. fosse jogador de futebol? Matemático. Mentira! Matemático? Que era... Tu era bom em matemática? Sempre gosto, né? Porque é uma coisa que você gosta pra sempre. Sempre gostei muito. Acho que teríamos aí um professor de matemática, que era o que eu gostava muito. E aí depois, com a cobrança muito do estudo, como eu sempre estudei e tal, e cheguei assim, eu terminei o 2º grau, não fiz a faculdade. Aí nessa época que eu já estava meio que estudando numa de... eu acho que o futebol vai dar certo, mas vou manter aqui, tipo, se eu fosse fazer faculdade nessa época, aí eu já ia fazer ou administração ou parte de educação física, mas porque eu tava focado no futebol, mas se eu não tivesse nada a ver com futebol, acho que... Professor. Eu ia, porque eu gostava muito, eu acho que ia pra matemática, por incrível que pareça. Caramba, já pensou professor de Djalma? Ia ser essa parada, eu acho que ia. Quando a gente gosta de alguma coisa, não tem como, né? E você era vascaíno quando era criança? Cara, quando eu era pequeno, eu era Vasco. Isso já tá me rendendo milhões de problemas, que o Edmundo fica de palhaçada, de gracinha, falando todo lugar que eu sou Vasco. Ele era Flamengo, eu não fico falando nada. Que ele era Flamengo. Agora ele agora quer dizer que é Vasco. Mas tudo bem. E não, mas quando eu era pequeno, era Vasco, sim. Assim, um padrinho meu, né, que assim, acabou não sendo, porque ele faleceu muito jovem, depois ele ficou doente muito rápido, ele ia ser meu padrinho, e ele era vascaíno e eu era pequeno, ele me levou ao Maracanã, ver jogo do Vasco, e aí, assim, eu comecei a gostar do Vasco, mas eu fui muito cedo pro Flamengo. Eu fui com 13 anos pro Flamengo, e a partir do momento que eu fui pro Flamengo... É outra coisa aí. Não, e assim, eu falo assim muito tranquilo, porque eu sou flamenguista e não tem jeito, eu gosto do Flamengo, assim, porque ele entrou na minha vida, sabe? Não é só o torcer pro Flamengo. O Flamengo foi muito importante na minha vida, porque eu não fui só criado na base do Flamengo, jogador do Flamengo. Não, o Flamengo me deu estrutura, o Flamengo me deu uma base, assim, além, né? E abriu muitas portas pra porque você. na minha época... Não sei hoje pode ser até que esteja melhor. O Flamengo era um clube que formava muito bem. Pô, a gente tinha assistente social, a gente tinha o projeto Soma, no caso pra gente, né? Eu, Marcelinho, Marquinhos, que era um magrelo, né? Aí tinha alimentação diferenciada. Então, assim, suporte, né? Foi muito importante na minha vida e não posso fazer nada, né? Então, antes de ir o pro Vasco Flamengo... perdeu um torcedor. Antes de ir pro Flamengo, você era vascaíno. Você não chegou a nenhum momento pensar, não vou jogar lá. Você não chegou a jogar no Vasco, né? Em nenhum momento. Cara, eu tenho uma história no Vasco, assim, que foi a história, triste. Mas não tem nada a ver, né? Não deixei de ser Vasco por causa disso, não. Ah, tá. Foi quando eu jogar no São Cristóvão, me chamaram pra ir jogar no Vasco. Aí eu fui, fiz um treino no Vasco. Eu tinha 10 anos, né? Mais ou menos nessa idade aí. E eu já treinei com a categoria acima, passei... E aí no segundo treino que eu fui, eu não era federado ainda, eu fui entrar lá pela entrada principal e não deixaram eu entrar, porque eu não tinha carteira. Aí eu expliquei, mas eu jogo aí, eu estou um dia só e tal. Não, mas aqui não pode entrar. Aí eu fui embora, falei, nunca mais volto aqui. Não, mas... Então guardou um ressentimento. Eu falei que nunca mais voltava lá pra jogar. Falei, nunca mais volto aqui. Mas não foi por causa disso, não. Isso foi o que aconteceu, né? Porque eu jogava e voltei pro São Cristóvão, fiquei lá no São Cristóvão. Mas...
Quando pequeno foi realmente Vasco, porque até eu gosto até de falar isso, porque meu ídolo quando pequeno, assim, eu sempre falo que as 4 referências para mim no futebol, como jogador de futebol, né? É Pelé, Zico, Rivelino, Maradona. Não tem... Esses 4 para mim são os melhores para mim que eu já vi no futebol. Mas quando era pequeno era o Roberto Dinamite, meu ídolo, por causa do Vasco. Eu ia te perguntar sobre isso. E eu tive a oportunidade de falar pro Roberto em vida, lógico, que eu com 23 anos eu recebi um prêmio da Federação Carioca e o Roberto tava na minha mesa. Aí eu falei pra ele e ele ficou estarrecido, que como é que ia imaginar eu criado no Flamengo. E assim, e eu falei pra ele e no dia do velório dele lá em São Januário eu fui e falei pro filho dele também, pro Rodrigo. Falei, Rodrigo, você não sabe, mas o seu pai sabia que ele era o meu ídolo. Aí, sim, tem uma história... Isso é legal. Não se pode negar. E eu não tenho essas coisas de depois que você criou uma história no clube e falar de outro, entendeu? Fui vascaíno, sou Flamengo, não tem como, não adianta o Vasco perder um torcedor. Como hoje eu falo assim, jogaria no Vasco? Fácil. Jogaria no Fluminense? Fácil. Jogaria no Corinthians? Fácil. Jogaria no São Paulo? Fácil. Ali eu sou profissional. Se me contrata, eu vou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, hoje que parei, poderia falar, não jogaria no Vasco, não jogaria no Corinthians. Não tem nada a ver. Profissional é profissional. Eu ia te perguntar se você jogaria no Vasco. Claro que jogaria. E em São Paulo, qual é o teu time, assim, que você... Cara, em São Paulo, assim, os times que eu joguei, né? O Guarani e o Palmeiras, e assim... E não tem essa que... Obviamente o Palmeiras é maior, né? Mais títulos. Mas eu fui muito feliz no Guarani. Então, assim, não tem diferença de gostar dos dois. Foram 2 clubes que eu fui muito feliz. Como no Flamengo, de repente, a minha carreira não foi tão feliz como esses lugares. Mas eu sou Flamengo, fazer o quê? Sim. Falando rapidinho de Campeonato Brasileiro, já que você falou de Palmeiras. Você acha que foi justo? Esquece clubismo um pouquinho. Não, cara, assim, campeonato de pontos corridos, eu sou dessa opinião. Quem chega em primeiro é o campeão justo. Mesmo, assim, às vezes no mata-mata, um time não é melhor do que o outro, mas ele ganhou naquele momento, é justo, cara. Não tem como. Botafogo deu mole? Deu muito mole, mas foi justo. Palmeiras ganhou, Palmeiras fez mais pontos, foi justo. Teve mais constância, né? Lógico, é um time... Não saiu do G4, né? o time sempre firme. Se alguém falhar, eles estão ali. E aí aconteceu. E você prefere... Inclusive, assim, parabenizar o Grêmio do seu pai, que fez uma bela campanha. Como eu, na minha votação, falei que o melhor treinador foi o Renato. Porque... a gente tem que analisar antes do campeonato, né? Depois que ganha, fácil. Palmeiras ganhou com 2 pontos na frente do Grêmio. Antes do campeonato, quem diria que o Grêmio falasse assim, Palmeiras, Grêmio, Atlético, Flamengo. Não, tá errado isso aí. Tira o Grêmio daí. Né? Não, vindo de uma Série B. Se fosse vindo da Série B, então... Ninguém esperava isso, então, né? Realmente tem que parabenizar, mas assim, foi merecedor. O Palmeiras foi merecedor, não tem dúvida. E, João, você prefere pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos, porque eu acho que é o mais justo. Ganha o melhor. Né? Mas eu gosto do mata-mata também, mas eu acho mais justo pontos corridos. Mas o mata-mata dá um... emoção. Aqui eu acho que no Brasil é legal, porque tem a Copa do Brasil, que dá emoção, e tem o brasileiro. É bom que tem os dois, né? Verdade. Bom, e como é o Djalmin em casa? Que... Ninguém conhece, né? Quase ninguém conhece. Que isso, caramba. Vai. Conta alguma história aí que ninguém sabe. Em casa? Pô, sou muito tranquilo. O que você costuma fazer? Nada. Todo mundo sabe que, vai pra praia, joga futebol, isso daí a gente já sabe. Mas, em casa, o que você gosta de fazer? Ver TV, ler livro, assistir seriado, gosta de comer, cozinha? Não cozinho. Em casa fico vendo mais... muita, assim, música, né? Que eu curto muito música. Qual tipo de música que você gosta? Tudo. Música, tudo. Sério? Tudo. Música, tudo.
não vai me ouvir ouvindo certo tipo de música, mas assim, música em geral eu sou muito eclético na música e é o momento, às vezes os amigos que você tá em casa, as pessoas, mas eu gosto muito de música e vejo muitos programas, assim, programa de esporte, vejo porque trabalho com isso e necessito tá vendo e antenado. Mas assim, muito tranquilo, muito a minha praia, futebol. Você é vaidoso? Pouco. Pouco o quê? Dá um exemplo. Pouco. Tipo, gosta de comprar roupa? Tipo assim, comprar roupa, me arrumar legal dentro do que eu acho legal, né? Porque, de repente, não é legal pro outro, né? Sim. Assim, mas gosto disso, né? De comprar, me arrumar. Mas não passa muito dessas coisas, não. Você tem algum toque? Perfumezinho, cheiroso, andar cheiroso. Não pode... Então, é vaidoso? Tipo, não, sai de casa sem perfume? Posso até sair, mas... Mas... Tipo, difícil. Andar cheirosinho é bom, né? Tá. Não custa nada, né? Tá. Mas assim, vaidades normais. Nada além, né? Nada exagerado, nada. Tá. Bem tranquilo. Tem algum toque? Toque? Não. Tipo assim, deixar o volume sempre em número par, ímpar? Não, tipo, não. Radical assim? não. É assim, tu vai ficando mais velho, vai ficando com as manias, mas não é toque, é mania já. Não tem nada de... Toque assim, coisa neurótica. Tá, não. fala uma mania. Tô meio chato com limpeza dentro de casa, porra, coisa que eu não era, assim, entendeu? Acho que vai ficando mais chato. Sim. Tipo assim, deixar as coisas arrumadas, coisas... Não, mas isso é bom. Isso é tipo uma mania boa. Mas assim... Tipo, meu pai, ele tem umas manias muito chatas. Tipo, ele não gosta que deixe chinelo perto da cama. Nenhum sapato perto da cama. E não é por limpeza, simplesmente porque ele tem um toque de que sapato não pode ficar perto da cama. Entendeu? Tipo, é um toque dele. Aí eu pergunto, mas não é pra sujar? Tipo assim, por uma questão de limpeza? Porque às vezes tá limpo, tá completamente limpo, sabe? Não, eu não gosto, me dá agonia. Tá bom. Já que tu falou em toque, dessa parada de toque da agonia, lembrei uma agora. Falou esse negócio de dormir. No meu quarto, quando eu tô deitado, eu deito. Eu não gosto da porta do armário tá aberta. Se tiver aberta, eu levanto e fecho. Eu também, eu não gosto. Acho que todo mundo é. Eu levanto e fecho. Mas assim, se isso é toque, é toque. É toque, não, é um toque. Não deixa de ser um toque. Verdade. Vamos ver. Djalma, como é que foi lá quando você jogou no Flamengo? Você jogou com muitos craques. Como é que foi essa experiência, assim? Maravilhosa, assim, porque futebol, cara, eu sempre falo assim, quero estar sempre com os melhores, conviver com os melhores jogadores. Eu no Flamengo, assim, comecei num time grande, né? E era um time, né? Um time que todo mundo quer jogar, hoje muito mais. Naquela época, todo mundo queria jogar no Flamengo, todos os jogadores, de tudo que era time no Brasil. Mas o salário era atrasado, o Flamengo não tinha CT, era um monte de problema. Imagina agora. Então, assim, naquela época eu tive a oportunidade de jogar com muito cara bom que ia pro Flamengo e, sem dúvida alguma, isso faz com que você evolua também na tua carreira. Foi o melhor time? O quê? De elenco? Foi o melhor time que você jogou, tirando a seleção brasileira? Qual? O Flamengo? Não. De elenco? Aí não. Aí que eu joguei, o melhor foi o Palmeiras. O Palmeiras, né? Eu joguei com muita fera Cafu, no Flamengo. Mas o time que eu joguei no Palmeiras de 96, esse time foi o melhor. Não teve jeito, porque ali reuniu uma galera. E também, assim, pelo lado de eu também jogar mais, ser mais protagonista, né? No Flamengo eu não fui tão protagonista. Eu era muito novo e eu saí novo, né? O pai da Carol me expulsou do Flamengo, aí eu tive que ir embora. Você não jogou com alguém que gostaria muito de ter jogado? Porque você jogou com muita gente. E muitos craques. Tipo assim, mas, porra, o mais próximo foi o Zico, né, cara? Assim, eu começo no Flamengo, sonho em jogar com o Zico. Sim. A cobrança em cima da gente era ser o novo Zico. Mas o novo Zico a gente sabia que não ia ser nunca. Mas assim, eu já fiquei no banco um jogo com o Zico jogando, mas eu nunca joguei dentro de campo profissionalmente com ele. Então, assim, um jogador que eu gostaria de ter jogado ao lado ali, o Zico. É o sonho de todo mundo, né? Você acha que faltou alguma coisa na tua carreira?
Carol, assim, eu não gosto de lamentar porque a minha carreira foi maravilhosa, mas assim, se eu tivesse que falar uma coisa, porra, foi ter jogado na Copa do Mundo, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria eu acho que a minha carreira cabia isso, claro, né? Não vou querer, de repente, uma coisa que não dava pra ser. Mas eu acho que eu poderia conseguir isso sem muitas dificuldades. Eu acho que tinha condições pra isso e não aconteceu. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ter conquistado, né? Individualmente. Mas foi tudo maravilhoso. Eu não reclamo de nada, nada, nada. Sim. Assim, todo mundo sabe que o carinho, a admiração de todo mundo você teve, né? Você chamado de maestro. Graças a Deus. Ainda bem. Que isso é o que vale. Isso assim, é muito importante. Quando você encara uma profissão como eu encarei, né? Com amor, com vontade. Aí tu vê o reconhecimento disso, isso é o que O vale. reconhecimento é total, Lógico. melhor. Você introduziu a cavadinha, tipo, demais. Não introduzi nada. Então, Copiei. tá bom, tá, vai. Tudo se copia. Agora, não, tô falando No isso porque Brasil. a imprensa te chamava de polêmico, jogador polêmico. Você se considerava um jogador polêmico? Cara, o polêmico pode ser em relação a muitas coisas. Porque mas eu assim, acho isso bom. o bad boy que eu não curto muito, porque assim... bad boy, sei lá, né? Cara... Porque eu acho que isso faz falta no futebol hoje em dia. Mas o que eu assim, né? Assim, me considerava eu nunca fui um cara de ficar arrumando confusão com torcida, adversária, provocar, nada. Nunca fui assim, né? De rivalidade, nunca criei isso. Eu sempre joguei a minha bola, gostava de jogar o meu futebol. Aí, com o meu futebol, ele era provocativo, ele incomodava os outros. Aí, nisso, o meu jogo poderia ser um jogo polêmico. Às vezes se pudesse esculachar o cara, eu esculachava mesmo jogando, não falando alguma coisa pro cara, entendeu? Um jogo de personalidade. E aí, nesse né? jogo, eu criava algumas polêmicas. O cara ficava puto comigo, queria brigar comigo, eu respondia. Aí já criava polêmica, mas em função do meu jogo. Mas assim, negócio de atitudes polêmicas, não. Tipo assim... Pô, teu pai... Então, obrigada. Eu quero muito falar sobre isso. Entrou numa comigo. Aí eu vou pipocar pra ele? Não vou pipocar pra ele. É igual o futebol. Gente, nada mudou. Ele era o Renato, na época, no Flamengo. Assim, o cara que já veterano, tinha nome, uma estrela. E eu começando minha carreira. O normal, o que era o normal? O cara, a estrela, dá-lhe uma dura no mais novo, o mais novo abaixar a cabeça. Aí, nesse caso, eu posso ser polêmico. Eu não abaixei a cabeça, fui lá, encarei ele, pá. Entendeu? São coisas assim. Mas aí é da personalidade de cada um. Não, duas personalidades muito fortes. Então, aí é da personalidade. Se é polêmico, beleza. Então, fui polêmico. Mas, assim, eu nunca vi jogador ruim ser polêmico. Porque não deixa nem ele ser polêmico. Já exclui ele. Sim. Então, assim... Sim. A polêmica, nego também busca do cara que é bom, do cara que é um... Porque chama atenção, né? E aí, o que a gente faz às vezes? A gente utiliza disso também. Pra muitas coisas. Tem muitas coisas que te prejudicam, mas tem muitas coisas que te ajudam. Eu vou perguntar, mas eu acredito que eu já sei a resposta. Você tem algum inimigo no futebol? Não, nenhum, porque assim... Cara, se alguém de repente te faz um mal ali, é um mal que ele quer te passar, profissional, tá? É diferente o cara fazer um mal pra te prejudicar na tua vida, te fazer mal. Ali a briga é profissional. Entendeu? O cara não te convocou, filha da puta, não gosta de mim. Não, cara, ele escolheu outro. Ele não quer convocar você, mas tem que convocar outro. Não é que ele não convocou você e não foi ninguém. Não, ele escolheu outro, ele é obrigado a te querer. Aí, às vezes, as pessoas criam como uma coisa particular. O cara não gostava de mim. Mas peraí, ele não gostava de você, ele vai colocar um pior no teu lugar? Sabe? É a profissão dele também que tá em jogo. Então, eu tenho esse entendimento. Que algumas pessoas me prejudicaram. Mas não acredito que tenha sido de propósito. Sim. Não tem muita acredito. gente que não pensa dessa forma, né? Mas não acredito que tenha sido de propósito. Tinha sido, de repente, o cara... Vou dar um exemplo, né? Um dirigente numa situação em que, porra,
Vai bater de frente com quem? Com o Renato Gaúcho ou com o Djalminha? É. Não, é Naquele muito difícil. momento. É muito difícil, né? Porra, ele bateu de frente comigo. Não foi o Renato que me mandou embora do Flamengo. Foram os dirigentes. Ele tomou essa atitude. Mas, de repente, ele tomou essa atitude porque ele não podia tomar outra. Então, fiquei com raiva dele naquele momento? Fiquei, mas pra Depois você- sempre não dá pra Guarda o ficar. rancor, Não dá né? pra guardar. Sim. Não tem essa. E outra coisa, tua carreira acabou com 34, não foi? 34. Hoje em dia a gente vê gente jogando com os caras aí com 38, 40. Né? Até nesse campeonato aí no Brasileirão a gente tava vendo. Você acha que se você estivesse jogando hoje em dia, você estaria assim com tipo 38 jogando? Pô, se eu tivesse me Porque cuidado antigamente- legal... Porque antigamente parava mais cedo, né? Mas se eu tivesse me cuidado legal, Carol, legal... Eu acho que eu tava jogando até hoje se eu quisesse. O que que fez você, Com o que que fez você parar? 53. Cara, não, porque eu tô falando assim... Porque eu gostaria de voltasse só o meu tesão que eu perdi. Só parei por isso. Sério? Não tinha lesão, não tinha porra nenhuma, nunca tive problema de nada, nunca operei nada. Você perdeu, tipo, a vontade? Fui perdendo a vontade. Não do futebol, de treinar todo dia, treinar. Aquilo eu já não tava aguentando mais. E aí, caralho, é a hora que tem que parar. Porque se tu, não cansativo, aguenta, né? se tu não aguenta treinar, como é que vai jogar? Sim. Não dá. Sem treinar e jogar, não dá. Dá pra, porra, pro Romário, pra alguns. Não, que a gente brinca, né? Mas assim, não é que ele não treinava. A posição dele permitia. Era atacante, um cara acima da média. Ele conseguiu jogar até os 40 anos e bem. É. Se eu conseguisse isso e tivesse o tesão, eu continuaria. Mas quando tu perde o tesão, como é que vai fazer? Não tem dinheiro que te faça fazer o bagulho. Tá certo. Tirando seleção, o seu maior jogo foi vestindo a camisa do La Coruña contra o Real Madrid? Meu melhor jogo acho que foi... Tiveram jogos maravilhosos. Muitos, muitos assim, jogos. eu no Corunha, contra o Real Madrid, contra o Barcelona, o que eu dei a lambreta, foi um espetáculo. Mas eu acho que o jogo contra o Fluminense aqui, Palmeiras e Fluminense, eu acho que foi um jogo que marcou, porque foi... Acho que foi 5-1, sei lá, eu fiz 3 gols, a gente tava com 1 a menos e eu fiz um golaço no final. Pô, e foi contra o Flu, né? Esse ano até o Flu foi rebaixado, o goleiro era meu parceiro, o Léo. Foi um ano triste. Mas foi... Foi um ano triste. Mas foi, assim, um jogo que eu joguei muito. Joguei muito. E marcou, assim, pelos gols, né? Acho que esse jogo, posso falar o que me marcou mais. Ah, legal. A sua passagem pelo Japão teve 1 ano só, né? No Japão? Foi pequena. Eu tava... Na verdade, assim, eu fui pro Japão por uma oportunidade financeira. Eu tava no Guarani, feliz, apareceu a proposta boa. E, na verdade, não foram nem 6 meses. Não foi nem um ano, foram 6 meses. Os caras me compraram e fizeram um contrato comigo de 6 meses. Foi muito louco. Caramba. Aí terminou meu contrato. Eu cumpri meu contrato e não voltei mais. Você gostou de morar lá? Eu não gostei porque eu fui em outro tempo, né? Quando eu fui foi 94. Pô, não tinha nem internet ainda. Ou seja, era complicado viver lá. Pô, não tinha televisão, não tinha Não tinha nem nada. como se comunicar nada, direito, porque né? eu não entendia nada. Porque nem ler você consegue ler Sim. nem que fosse... Você tá... Aprendeu a falar alguma coisa? O básico, assim. Aí você aprende todo dia ali no clube. Um bom dia, boa tarde, como é que você tá? Isso aqui, umas coisinhas que tu vai Mas aí perguntar. tinha alguém pra, tipo, traduzir as coisas lá? Tinha um tradutor. Tinha um tradutor que ficava lá. Porque uma língua que não tem, não é tipo espanhol. Não, falando. não dá pra entender. Não dá pra entender, não dá pra entender no ouvido. Sim, não. Assim, foi complicado, mas assim, eu adoro, assim, experiência maravilhosa. Eu gosto de viver. Você saiu lá, tipo, pra algum, sei lá, balada, restaurante, alguma coisa? Saí pra balada lá, fiquei 6 meses e saí umas 3 vezes, assim. Foi legal? Como é? Eu nunca fui lá. Cara, um povo respeitador demais, uma hierarquia. Pra você ter uma ideia da hierarquia lá, eu cheguei, né, contratado,
Pô, o Caro, a estrela do time, 23 anos que eu tinha. Novinho. Caramba. Pá, aí, beleza, vamos jogar, concentração. Pá, vamos concentrar, massagem. Aí, quando o cara chegou pra eu tomar minha massagem, só tinha os horários 2 da manhã, 7 da manhã. Aí eu falei, porra... 2 da manhã? Falei, eu vou tomar massagem 2 da manhã, acordar 7. Não, mas é que... Tipo assim, o goleiro... Tinha um goleiro lá que tinha 37 anos, era terceiro reserva. Ele era o primeiro a ser perguntado que hora que ele queria massagem. Então lá é hierarquia. Não importa se tu é titular, se tu é estrela do time, é a idade. Então eles respeitam isso. É hierarquia. Caramba. Eu, como tinha 23 anos, errado só lá. fui ser escutado lá no... O Os que horários que sobrou. sobrava era aquele. Então, Caraca. aí eu falei assim, porra, Caraca. mas esses caras não vão nem jogar amanhã, porra. Como é que eles querem massagem? Eu vou tomar 2 da manhã, 7. E os caras... Será que hoje em dia é assim ainda? Não, deve ser. Porque é Não, hierarquia, né? porque é uma Cultura, é né? do país. É do país. Não, é do país. Então, assim, e aí você, no dia a dia, você começa a ver que tem que se acostumar. E o mais velho, tu sempre... Os caras baixam a cabeça. Então, assim, é muito legal, tu, assim, conhecer essa cultura, aprender. Mas, assim, quando tu vai... Não, despreparado, né? Não tem a mínima noção. E tu vai pra jogar, né? Tu não vai pensando nisso, mas isso aí Sim. te acrescenta. Mas, ao mesmo tempo, foi difícil, porque, porra, na época eu era casado, tinha filho pequeno, e passar com, porra, perrengue. Do outro lado do mundo. Porra, a mulher com filho pequeno sem... Eu tinha tradutor 24 horas, mas a mulher não, assim, lá no clube, né? Então, assim, foi complicado, mas foi uma experiência legal. Aí voltou pro Guarani. Voltei. O Guarani, no caso, veio de graça. De graça. O Guarani só pagou o salário. Exatamente. Dei essa molezinha pra eles. Voltei. Aí o Guarani vendeu você, depois voltou, eles lucraram E me vendeu depois de novo pro Palmeiras. pro Palmeiras, né? O La vende- Coruna foi depois do Palmeiras. Foi. Aí o Palmeiras que me vendeu pro La Corunha. Mas o La Corunha, o Guarani me vendeu 2 vezes. Me vendeu pro Japão e depois me vendeu pra Parmalat. Agora uma pergunta, assim, curiosidade minha. Aquele foi o melhor time do La Coruna? Da história? O da minha época? É. Com certeza, pô. Mas não tem a mínima dúvida, pô. Não há a mínima dúvida. Vocês foram campeão espanhol, ganhou Copa do Rei. Cara, pô, o time... La Corunha tem mais de 100 anos, né? Acho que eles fizeram 100 e pouco agora. 912, acho que é 111 anos, é isso. Acho que é 912, sei lá. Tem mais de 100 anos. O clube foi campeão espanhol uma vez. Uma vez só. Eu tava lá nessa época. Eu e meus companheiros marroquinos, espanhóis, brasileiros, pô, africanos, eu não vou lembrar, que era Muita Torre de gente. Babel, era gente tudo que era lado. E, assim, e foi uma época única do clube. Pô, o clube hoje tá na 3ª divisão, cara. Caramba, Triste. cara. Estive lá há um mês atrás, assim, muito triste. E na nossa época foi a época de ouro mesmo. Nós conseguimos ganhar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, 2 Supercopas, semifinal de Champions League. Porra. E foi maior ainda porque o Real Madrid era os Galácticos, né? Não, e batendo os Galácticos, só isso, Isso né? Na foi- época de Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo, só Raul. craque. E a gente lá no meio desses caras e... Por isso que eu falo, nós fomos campeões do campeonato de pontos corridos. O ano inteiro nós fomos melhor do que eles. É, verdade, verdade. Porque nós fomos campeões também da Copa do Rei dentro do Bernabéu contra o Real Madrid. Um joguinho só. Foi no centenário do Real Madrid, Caramba. Copa do Rei, a final. La Corunha e Real Madrid, a final já é determinado o estádio antes, né? Aí ia ser no Bernabéu, coincidiu de ser o Real Madrid. Centenário deles, 2-1 pra gente, ganhamos deles lá. Ou seja, e um time que eu tô falando com o Zidane, com o Figo, com o Raul. Só fera, Porra, só fera. Então, assim, não tem nem dúvida que foi o melhor time da história do La Corunha. O time, assim, essa geração, né? Que durou uns 4 anos ali. Qual você acha que é a maior diferença do futebol de antigamente pra hoje em dia? Aqui, ó, sua água aí. Ô, bebê, uma aguinha que tô falando demais, né, cara? Dá uma olhada aí nas palavras. Bom. Cara, eu acho que
Primeiro elenco, né? Eu acho que é a qualidade. Infelizmente, eu assim, nem um pouco saudosista eu sou, nem um pouco. Mas a qualidade, ela diminuiu. Deixa eu até ter muito cuidado para falar. A qualidade, ela diminuiu em relação a jogadores tops. Mas por que você acha que isso aconteceu? Você fala mundial ou só no Brasil? Brasil, tô falando só de Brasil. Tá. Brasil. Minha preocupação é o Brasil. Mundial, não quero saber de nada do mundo. Eu sou brasileiro, quero a seleção brasileira boa e jogador brasileiro bom. Se tiver o Messi, que joga muito, Messi é craque, é o melhor que tem, elogio. Cristiano Ronaldo, mas eu quero. Eu preferia que fosse o Neymar o melhor do mundo. Então, eu fico triste com isso. Por isso que eu tô falando que eu não sou saudosista. Porque hoje, na minha opinião, nós temos o Neymar, fera, acima da média, e não temos outros jogadores, que eu falo assim, nesse nível, acima da média, né? muito. Bons, nós temos muitos, muito bons, mas o que eu sinto falta é disso, da diferença do futebol de antes, é que antes tinha muito mais talento, muito mais jogadores geniais, inteligentes, qualidade, e isso fazia automaticamente com que o futebol ficasse mais bem jogado. E aí eu acho isso, que o futebol hoje ele tá muito tático, muito legal de se ver, mas menos bem jogado do que antes. É isso. E também tem uma questão que eu penso, na minha opinião, que muito jogador vai lá pra fora, né? A maioria dos jogadores, tipo, tá jogando muito, o clube lá de fora compra, né? Então, assim, parece que a maioria vai e aí meio que sobra aqui, né? Mas, Carol, o que acontece? Infelizmente, nosso país não tem condição de sustentar os moleques, por exemplo. Porra, eu saí com 26 anos. Eu fui, assim, tudo bem, pro Japão fui com 23. Mas pra Europa, definitivo, eu fui com 26 anos. Porra, moleque hoje vê vendido com 16, 17. Sim. Entendeu? Então, assim, porra, o moleque tem culpa? Não, porque, porra, parece um dinheirão na frente dele. Não. Aí o clube fala, não vendo agora, depois não consigo. Então, assim, se a gente tivesse dinheiro, fosse um país, o Flamengo, de repente, aí no futuro, pode, de repente, se dar o luxo, né? Se tiver dinheiro de, não vou vender agora, vou vender pelo que eu quero. Mas é difícil no futebol brasileiro. Né? E aí acontece isso também. Isso também é um fator que influencia. Sair muito cedo os jogadores bons de talento, eles não convivem com a cultura brasileira de futebol. Sim. Eles já convivem e aprendem a maneira de jogar futebol a deles lá de fora. E isso é que é ruim. Tem que aprender e nascer e criar as nossas raízes. Aí depois vai lá aprender Mas ele não criou ainda as raízes do futebol brasileiro e já vi... tipo assim... É um brasileiro que joga como europeu. Não é um brasileiro que joga como brasileiro na Europa. Ele joga como europeu. E só é brasileiro. Sim. Isso que eu acho que sinto falta. Sim. Você acha que esse é o maior problema? O maior problema hoje... Mas eu acho que o maior problema do futebol brasileiro é a base. É a base. Assim, primeiro porque já não formam jogadores... nesse estilo, né? Porque já buscam, esse moleque aqui é grandão, bom corpo, físico, forte, né? Na Europa vai vingar. Esse aqui não serve pra Europa. Quem já pensam isso? Não serve pra vender pra Europa, porque ele é pequenininho, é habilidoso, esse jogo aqui. Aí já tira na base. Não vai ter nunca no profissional. Se você não plantou, você tira o cara essa com semente dom, tu jogou fora. Qual semente tu quer? Não, essa semente aqui, robusta, vai dar uma flor grande. Mas se ela vai ser cheirosa, se ela vai ter perfume, ele não quer saber. Vai dar grande. E vai vender bem. Mas a qualidade... exatamente. É aquela história, né? Os pequenos... Como é que é? Os pequenos frascos, melhores perfumes. Os melhores perfumes. Mais ou menos isso. A vida é tudo parecido. E quais desafios você acha que você enfrentou e que os moleques hoje em dia não enfrentam? E vice-versa. Eles enfrentam hoje em dia e que você não enfrentou. Não. O que eles não enfrentam... E que você enfrentou. Eu gostaria de ser que nem eles hoje. Que eu não gostaria de ter enfrentado, não. Eu acho que... eu não tô criticando, não. Eu acho que eles têm que ter mordo. Claro. Eles só têm que... Eles
eu acho que a diferença, eles têm que valorizar muito o que eles têm. Porque uma geração de trás que jogava muito, não tinha. Eu tive mais do que a geração de trás. E eu respeito pra caramba essa geração de trás. Não é a geração que eles não tiveram. Então, assim, o que eu tive... Igual às vezes as pessoas falam... Ah, mas se você jogasse hoje, tu ia ser trilionário. Eu falei, peraí, cara. Mas e os que jogaram lá atrás, que eu ganhei mais do que eles? Que jogaram mais do que eu? É evolução. Pô, os caras dos anos 70, dos anos 60, os 80, jogaram muito mais do que eu. Mas, assim, a maioria ganhou mais do que eles. E os de hoje, que jogam menos e ganham mais, é evolução. É normal. Vou ficar preocupado com isso ou esquentar minha cabeça pra isso? Não. É normal da fases, né? Você acha que tem alguma coisa ruim que eles enfrentam hoje que vocês não enfrentavam? Alguma coisa relacionada até à rede social, por exemplo? Porque hoje é muita coisa exposta. Eu tô falando... Não tô falando de dinheiro. Do meu lado, das coisas, das dificuldades que eu passei ruim. Mas, por exemplo, esse mundo de hoje, pra eles, pro atleta, pra todo mundo, né? Pra todo mundo, mas vamos focar em atleta. Assim, é muito... Eu costumo brincar que se fosse na minha época, a gente tava preso. Não, eu tava preso. É brincando, mas é verdade. Mas tem um fundo de verdade. A gente já tá preso, meu irmão. Se tivesse filmado tudo ali. Porque era outro mundo também. Era outro mundo em relação a tudo. Porra, em relação a jogo, a futebol, você xingar o cara, você mandava o cara pra tudo que é lugar, xingava a mãe, xingava ele de tudo. e tudo beleza. Hoje o cara vai na delegacia, te denuncia, tu tá arriscado tu ir preso. Verdade. Hoje Então, não pode assim, tirar a camisa, tudo né? mudou. Pô, tu vai na rua. Porra, o cara, eu fico até, às vezes até com pena dos jogadores de futebol de hoje em dia. Porque, cara, o cara não pode fazer nada, depois ganhar um jogo na boate, dançar, beber e se divertir. Eu concordo, não, chatão. ele não pode. Um dia de folga dele... Porra, aí nego vai filmar o cara... O Gabigol teve esse problema agora com o aniversário, o cara tá né? bêbado. Aí já... Pô, nada a ver. Né? Assim, nesse ponto eu sinto pena dos atletas de hoje, que eles não têm a mínima liberdade. E são seres humanos igual qualquer um, né? O médico bebe, o engenheiro bebe, porra, todo mundo bebe. Contanto que não influencia, Exatamente, né? o médico bebe quando vai operar? Claro que não. O jogador vai beber na hora de jogar, véspera de jogo, não bebe, cara. Isso, quem fala isso é mentira. O cara ou então o cara é responsável. Quem faz isso é responsável. O cara vai fazer no momento que dá, na folga. Quem faz isso tá errado, é responsável. Igual aconteceu a torcida do Flamengo, uma parte dela, né? Foi no aniversário do Gabigol, porque ele não poderia fazer festa. É exatamente o que você tá falando. Eu lembro. Aconteceu agora, recente. Eu tava trabalhando e tava as equipes todas da minha emissora lá. Eu falei, caramba, tá vendo como é que são as coisas? Porque tem que cobrir. Porque os caras prometeram que iam lá acabar com a festa, bater no cara. Caramba, aniversário do cara. Ou seja, não posso comemorar meu aniversário. Porque acho que o Flamengo tinha sido eliminado. Da Libertadores. Da Libertadores, pro Olímpia. Foi exatamente isso. Caramba, então beleza. Então acabou. O cara não tem mais vida. Minha vida é o Flamengo, é o Vasco, é o Fluminense e acabou. Sabendo dividir, né? Eu quero ver se ele vai deixar de dar um presente pro filho dele ou de repente sair com a esposa dele. Pô, então assim... E a rede social pesa muito nisso, E o futebol tá tomando uma dimensão mais do que ele deve ter. Outro dia eu vi até uma entrevista do Rogério Ceni muito legal, quando terminou o campeonato, falando do futebol, que eu gosto de enfatizar isso porque as pessoas não falam muito, e o Rogério falou, queria ver se não cobrasse tanto dos políticos, das pessoas que faz só merda pra gente, né, o cidadão. Na sua vida diretamente, né? Do que cobram no futebol, que vão no aeroporto, né? Sai de casa para ir ao aeroporto. Chovendo. Nesse dia, foi chovendo no aniversário do cara para perturbar. Então, assim... E tem que ser falado, né? Porque muita gente, às vezes, não gosta de falar. Ah, não, eu vou falar, a torcida vai ficar brava comigo. Não, cara, não existe, tá errado. E outra coisa, mudando um pouco de assunto. Como tá a vida de comentarista? Pô, gostosinho. Você já tá há um tempo lá, né? Eu brinco sempre. Falei, caramba, falar depois do que acontece é tudo mais fácil. Então, eu ia falar isso agora, mais fácil, né? Pô, muito mais fácil. Assim, é lógico. Já tô, graças a Deus, um tempinho, né? Já
bastante tempo já lá, assim, hoje é diferente. Mas no início, quando você entra, é aquela adaptação, né? Normal, de câmera, olhar e tal, que você fica numa tensão, que não é o teu ambiente, mas sendo bem acolhido, as pessoas te recebendo bem. Aí depois flui, porque é o que a gente entende, né? O que a gente viveu a vida inteira, falar Sim, é mais fácil, do né? nosso meio, então assim, é tranquilo, né? Muito mais difícil jogar bola, com certeza. E dá raiva, assim, de algumas pessoas, tipo, que vão lá falar besteira, que não entendem nada, que nunca conviveram com futebol, aí vão lá e falam um monte de abobrinha. Me dá raiva quando ela influencia na vida do outro, né? Ou atleta, ou treinador, ou quem Presidente, seja, né? de uma maneira que ele vai prejudicar a vida do cara. Aí eu não aceito. Isso eu fico muito chateado. Mas, tipo assim, falar que jogou mal é normal, porque o cara jogou mal. Vai falar. Agora, jogou mal porque saiu a notícia que ele brigou com a esposa. Fala da vida Jogou pessoal, mal né? porque viram ele na noite ontem. Que fez o aniversário. Jogou mal. Isso aí você tá querendo um tendencioso, maldoso. Tendencioso. Maldoso. Você tá... Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, jogou mal, ele não atuou bem, tá numa fase ruim. Eu acho que o atleta não liga pra isso. Agora, você falar, ele bebeu, vai lá, por isso que ele tá assim. Aí os caras começam a... Isso eu não gosto, né? Mas eu sei que existem jornalistas assim, como existem também ex-jogadores que têm essa postura que me revolta muito mais. Exatamente, né? Muito Porque mais. logo o ex-jogador... Não, me revolta muito mais porque sabe que não é isso. Porque ele sabe que não é isso. Porque não é porque... Agora, é o que eu falei. Se você vai beber um dia antes do jogo, vai sair... Aí, meu irmão, é responsabilidade. Aí você é responsável. Agora, no mundo de hoje, então, do futebol, é muito difícil acontecer isso. Então, os jornalistas, às vezes, eles não têm essa responsabilidade. Que ele não sabe o poder que ele tem do microfone, da informação, que aí as pessoas já na rua criam uma raiva de agredir, de fazer coisa por causa da informação do outro, que nem sempre é verdadeira. Isso me revolta. Agora, falar que jogou mal, que não tá bem, que teu pai mexeu mal pra caramba, aí é outra história. Ai, meu Deus. Não, aí é outra coisa. Aí qualquer profissional aceita e entende essa crítica. Sim, Entendeu? Mas tem crítica que é difícil. Às vezes eu tô ali e falo, pô, cara, não é possível o cara tá falando isso, porque tem coisas meio absurdas. E às vezes incomoda. Sim. Ser comentarista não é fácil. Não. Mas assim, Ter ó, ética não é fácil. sim. Mas você sente... tipo, quando você tá lá comentando e tal, dá uma saudadezinha? Nenhuma. Que ela se perdeu o tesão totalmente, né? Não, a única coisa que eu acho assim, não é saudade, mas que eu acho maneiro assim, tipo, dia de jogo, eu pouco trabalho dia de jogo, mas tipo assim, agora que teve a final do Fluminense, eu fui na semi, né, que foi Fluminense e Inter. Aí você tá ali no campo, ali no momentos antes do jogo, cobrindo, falando. Aí tu olha os jogadores aquecendo ali daqui a ver o ambiente do estádio. Aí Sim. daquela, mais assim, vendo o jogo, não. Sim. Mas quando tá ali, sentindo o calor, aí é legal. Sim. Aí dá aquela Da emoção, lembrança do boa, que é aquilo que é o gostoso, né? Mas Tá. do futebol, não. Eu tenho só mais uma pergunta. Aí, você tem mais alguma? Tenho só mais uma só. Então faz a tua, que depois eu faço. É sobre, assim, maestro, né? Que chamam. A gente tá falando de categoria de base. Eu, sim, quero saber a sua opinião sobre por que durante os anos no Brasil a gente tá vendo cada vez menos jogadores igual você, igual o Ronaldinho, igual o Ganso. São jogadores que pensam o jogo, que bota a bola no pé, que não precisa ficar correndo. Igual a gente tá falando agora de base, né? O Cafu falou que... Ele fala, quando vai falar de você, ele diz que é o melhor, mais técnico que já viu, que já jogou. E eu queria saber, assim, sua opinião sobre isso. Que momento do futebol que a gente deixou de ter esses jogadores assim que pensam o jogo? A gente deixou de ter esse momento a partir do momento que eles descobriram que... Cara... É uma cadeia complexa de falar, mas eu vou tentar explicar. Eles descobriram que não tem...
não temos dinheiro. Precisamos fazer dinheiro. Como é que a gente vai fazer dinheiro e ter time bom? Porra, não dá, né? Se eu vender Vamos dar um exemplo. Se eu vender o Arrascaeta, meu time vai ficar ruim. Vamos formar aqui jogadores que a Europa quer, que a gente vende e faz dinheiro aqui. Aí eles perceberam isso, a gente vende de novo. O que a Europa quer? A Europa quer esse jogador? Esse jogador? Como o Djalminha, como... Eles querem, sabe como é que eles querem? Pronto. Apareceu lá o Djalminha, quero. Apareceu lá o Neymar, quero. Apareceu lá o Endrick, quero. Não. O Endrick já não tá nessa parada que já vai coisa. Com 16 anos. Eles já estão apostando no Endrick. Entendeu? Não tá nem pronto, né? Então é isso, cara. Eles descobriram que, assim, temos que fazer jogador rápido pra vender, pra ter dinheiro, pra poder ter um time bom. O Flamengo... vê a quantidade de jogador que o Flamengo vende. O Flamengo vendeu a Arrascaeta, vendeu o Gabigol, vendeu o Pedro, vendeu... Não. Agora vendeu Vinícius Júnior. Paquetá. Vendeu Paquetá. Vendeu... Renier, eu acho. Pô, Renier vendeu gente pra caralho. Vendeu o moleque bom, agora o Jean Lucas, o Jean Lucas tá no Santos. Sim. Tem muito jogador que vendeu. Vendeu agora pro Crystal Palace, Ou seja, fez dinheiro com o jovem. Estes moleques são muito bons. Todos são bons. Todos eles são bons. Qual que é top? Porque eles não fazem. Nenhum deles é top. Mas venderam caro pra caramba, são bons. Então eles descobriram a maneira de fazer jogador brasileiro, que a matéria-prima nós temos. Mas peraí, esse aqui, que é estilo Neymar, estilo Djalminha, estilo driblador, estilo franzino, esse aqui, a gente só vai ganhar dinheiro se ele for top. Então não vamos apostar nisso não, porque aqui a gente consegue, de 30, fazer 20 bons, que a gente vai ganhar dinheiro pra caralho. Pra que eu vou apostar naqueles que... Porque daqueles que vão aparecer 3, 4 no máximo, vão virar 2, 1. Mas vai ser aquele 1. Mas você acha que a filosofia Entendeu de jogo... a diferença? Qual é? Não vai ser 1 mais 1, vai ser aquele 1. Você acha que a filosofia de jogo mudou também? Porque assim, eu ia te perguntar sobre o Fernando Diniz. Mudou tudo, cara. O que você acha sobre o Fernando Diniz? Fernando Diniz tá querendo revolucionar, assim, mas ele é autoral, né? O bagulho é dele, né? Ele tem aquele estilo ali. Aquele jogo lá é dele, né? Ninguém joga assim no mundo. Eu torço pra ele, que eu gosto do estilo de jogo dele, acho legal, mas vai ter dificuldade. Com seleção brasileira vai ter dificuldade. Ele precisa de um cara assim. Igual o Djalminha, igual o Ganso da vida. Não, ele gostaria de ter. Tanto é que ele dá moral pro Ganso. E o Ganso é um jogador que, porra, já tá com 30 e poucos anos. Teoricamente, se não fosse o Fernando Diniz, não ia ter esse protagonismo, não ia conseguir ganhar uma Libertadores. O cara que acreditou no futebol de um craque. Porque o Ganso é craque. O Ganso vai estar com 20 anos ou 38, vai ser craque. Agora, o fulano, que eu não vou dar nome, que eu não sou contra ninguém, que tem 20 anos, o nego elogia, ele nunca vai ser craque. Ele pode ser muito bom aqui hoje, mas ele não vai evoluir para ser craque. O Ganso foi e sempre será. E hoje nós não temos esses jogadores. Infelizmente, não é felicidade, não. Tá, e agora pra fechar... Diga lá, Carol. Um momento inesquecível da tua carreira. Eu sei que são muitos. O inesquecível pra mim é o título do La Coruña. Da Copa do Rei ou o Espanhol? Campeonato Espanhol. O que tipo, te vem na cabeça, assim? Lembrou o que Foi mais que vem? a Copa América? Mais, porque, tipo assim, falar assim... um contexto todo. Um clube que nunca tinha sido campeão espanhol. Primeiro que é campeonato na Espanha e nós estamos jogando contra o Real Madrid e o Barcelona, né? Que são as duas potências do mundo. Cara, um clube que nunca foi campeão. Um clube que teve uma história de 8 anos atrás, foi 92, 93, que não ganhou o título. No último jogo, o cara perdeu o pênalti no último minuto, o time não foi campeão. Ou seja, o time com a história dramática, sofrida, né? Sofrida. Aí, porra, na semana do título, o presidente... A gente tinha que ganhar o jogo e se a gente empata e o Barcelona ganha, acontecia a mesma história da outra. Aí a gente ganhou. Cara, quando ganha aquele título que eu saio do estádio, que a gente saiu já do estádio naqueles ônibus abertos,
que chega na praça da cidade, toda a cidade lá, toda, e vi aquilo foi a maior emoção, a maior emoção que eu tive esportiva na minha vida. Tipo assim, caralho, mano, assim, não eu, obviamente, mas a galera, pô, a gente proporcionar isso para as pessoas, Porque, tipo assim, o Brasil, quando ganhou a Copa América, porra, o Brasil ganha sempre. Ganhou, não teve, assim, uma emoção de, tipo, ganhar a Copa do Mundo, que é diferente. Então, assim, ver a emoção daquelas pessoas e voltar hoje, depois de 20 anos, e ser recebido da maneira que eu fui, aí que tu vê que foi a coisa que mais valeu a pena na tua vida. Assim, o mais marcante foi esse título do La Coruña. Legal. Foi foda. Muito legal. Gente, vamos encerrar. Infelizmente, chegou a hora do final. Mas eu quero chamar vocês para ir lá no site da 10betbrasil.com, porque tá rolando uma promoção de final de ano. E é o seguinte: você escolhe um dos jogos de Natal no cassino e aposta. Cada aposta vale ponto. E quem marcar mais pontos pode ganhar bônus de até R$350. Não perde essa oportunidade, hein, gente? E você não pode ir embora sem ganhar presente. Boa. 2 presentes. Boa. Produção, cadê? Aí, olha Espero só. que você goste, hein? E aí, você vai gostar. Pra usar aí final de ano, durante o ano. primeiro Jogar um ver futevôlei. Jogar um futebol aí. Joga a 10 aí. Valeu. Joga com a 10. Como é que é? Joga com a 10. Joga com a 10. E combina Já joguei com... muito com a 10. Já joguei muito com a 10. Essa cor combina com você. E olha que irado. caramba. Coisa linda, hein? Porra. Eu gostei. Eu quero uma dessas também, hein, gente? Coisa... Agora eu tenho que, porra... Tem que saber... Só arrumar e pra preparar agora o show. Que não é meu forte, mas comer eu gosto. Gostou? Maravilha, obrigado pelos presentes, não. Obrigado pelo convite, participação, presente também. Mas maior prazer ter participado. Valeu, Carol. Eu gosto assim no papinho suave, papinho, tranquilo. Né? Mais Valeu, formal, Carlos. né? Não, tranquilo. Não, e assim, que pergunte outras coisas também, né? Que assim, não só futebol. Então, Sim. Foi um prazer ter participado. Foi muito bom, a gente amou, viu? Outro dia você volta. Com certeza, só É a chamar. parte 2, né? Com perguntas mais... Entendeu? Tranquilo. Pô, não tem problema com as perguntas. A gente responde. E quando não apertar, a gente enrola também. Eu sei como é que é. Bom, gente, então é isso por hoje. A semana que vem tem mais. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda demais aqui todo o trabalho que a gente está fazendo. E comenta aí o que você achou da resenha. E comenta também quem você quer ver aqui na mesa, comigo e com a Carol. Tamo junto. Beijo! Se você é daqueles craques que jogam de terno, tem que fazer parte de um time que te trata como camisa 10. Não deixe essa escolha pra sorte. Venha pra casa mais VIP da Europa, onde um time de craques prepara tudo pra você ter a emoção do gol multiplicada por 10 vezes. Vem jogar com a 10. Acesse www.10betbrasil.com. Encontre os melhores eventos esportivos e milhares de jogos de cassino com atendimento VIP.